Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 126. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, como de praxe, eu quero te pedir bem rapidinho, tá? Para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Em nome de Jesus, como eu sempre explico, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que se você curtiu, comentou, compartilhou, é porque esse vídeo foi importante e relevante para você e assim ele recomenda para muitas outras pessoas. Então você faz a sua parte aí em nome de Jesus, eu faço a minha daqui, eu levo conhecimento, você adquire conhecimento e juntos vamos levar a evolução diária para muito mais gente. Assim as pessoas vão chegar aqui e vão ter um conhecimento importante a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então curte, comenta, compartilha em nome de Jesus. Pega o link desse vídeo, manda lá no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, tá bom? Para todo mundo ter acesso. Nós estamos aqui subindo, os degraus para entrar na presença de Deus, conforme sugere ali a tradição judaica, uma simbologia profética aqui desse pequeno livro, dentro do livro de Salmos, Salmo dos degraus ou Salmos da peregrinação. Hoje nós estamos no Salmo de número 126, lembrando que do Salmo 120 até o 134, eles fazem parte dessa coletânea, desse livrinho dentro do livrão, um livro específico que aborda alguns assuntos específicos e que nos traz a ideia, para aplicação prática, de que esses 15 degraus aqui que nós estamos estudando agora no livro de Salmos aponta para a nossa jornada de fé, para a nossa jornada de peregrinação na fé. Então nós precisamos trazer isso para a prática. Lembrando, eu sempre explico, e é importante eu salientar mais uma vez, que a Bíblia ela aponta para dois tipos de revelação. A revelação profética, que é os acontecimentos do fim do tempo, apontando para a volta de Jesus, para o Apocalipse, e também a revelação de aplicação prática, onde a gente consegue extrair importantes lições do texto para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. E aqui, nessa jornada aqui de estudos desses 15 salmos dentro dos 150 capítulos de Salmo, vai mostrando literalmente a nossa subida, 1% a cada dia, o nosso degrau por degrau, subindo sempre um nível, tá bom? Vamos lá fazer a leitura, Salmo 126, mais um salmo curto de apenas 6 versículos, curto, mas que carrega uma mensagem muito poderosa, tá? O texto diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria vão colher. Aquele que sai chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Bom, vamos lá. O Salmo 126 é um salmo que aponta para gratidão, tá? Eu já vou deixar claro aqui para você, antes da gente entrar na lição de aplicação prática, já na interpretação do texto, no resumo do salmo, o degrau de hoje é o degrau da gratidão, tá bom? Como eu disse anteriormente, é um salmo curto, de apenas 6 versículos, mas que carrega uma mensagem muito poderosa. O salmista ele vai começar expressando gratidão. Gratidão por quê? Por um momento de libertação, de restauração do seu povo, reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo foi como um sonho, Isso vai sugerir que acontece algo incrível na vida deles, uma bênção inesperada, um resgate em meio à adversidade. Então a comunidade em torno do salmista testemunha essa bênção e se regozija no Senhor. É um momento de celebração e alegria compartilhada entre os irmãos, onde até mesmo aqueles que de fora, pessoas de fora, aqueles que não conhecem a Deus, estavam reconhecendo a bondade de Deus. Então o salmista aqui ele faz um pedido para que Deus continue agindo em favor do seu povo, restaurando também outras áreas da vida deles que ainda haviam necessidade de restauração. Então há um reconhecimento
da dependência contínua de Deus para a provisão e proteção do seu povo. O salmista aqui, não identificado, ele expressa a confiança de que aqueles que plantam com lágrimas colhem com alegria. O que isso quer dizer? Mesmo no tempo da dificuldade, da luta, você continua semeando bem, semeando diante do altar do Senhor, porque a colheita é certa. Se tem uma coisa certa, é a lei da semeadura e da colheita. Essa lei, ela é imutável. Aquilo que você planta, você colhe. E aqui o salmista está dizendo, mesmo em meio à dificuldade, em meio às lágrimas, ao choro, a um tempo de angústia, continua plantando, porque você vai colher, e quando você colher, vai ser motivo de grande alegria. Então isso sugere um período de dificuldade anterior, onde há choro, dor, mas agora a esperança de uma colheita abundante e alegre. E a imagem daqueles que saem chorando, carregando as sementes para semear e depois voltam com alegria, carregando seus feixes, vai transmitir uma poderosa mensagem de transformação e renovação na vida do povo. É uma declaração de fé na capacidade de Deus em transformar situações de tristeza em alegria. É Deus transformando, né, a tristeza em alegria. Então o Salmo termina com uma declaração de confiança na fidelidade de Deus. O Senhor trouxe alegria e restauração no passado e o salmista confia que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas no futuro. Então, em suma, o Salmo 126 é um cântico de gratidão por bênçãos recebidas, uma expressão da esperança na provisão contínua, literalmente Deus abençoando o seu povo, é uma declaração de fé do povo, né, através das bênçãos do Senhor, entendendo que só Deus pode trazer bênçãos para a vida do seu povo, né? Deus é que abençoa, então eles estão aqui confiando no Senhor e expressando toda a sua gratidão. Então, o Salmo 126 é um cântico de gratidão, ou seja, nós estamos aqui agora no 7º degrau dessa jornada dos 15 degraus, né? E esse degrau de número 7, ele é marcado pela gratidão. Vamos recapitular aqui do 1º até o 7º, é importante para você não perder nada do que nós estamos aprendendo. Então, o 1º degrau, ele marca o início da caminhada, que normalmente é marcado pela angústia. Então, olha só como isso faz um link com as nossas vidas. Normalmente, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, em suma, né, eu não vou falar que todos, mas a grande maioria começa uma caminhada marcada por um tempo de angústia. Vem se conectar com Deus para resolver algum tipo de problema financeiro, problema no casamento, alguma situação desesperadora que bateu a porta e a pessoa enxerga que com o seu próprio braço ela não consegue mais resolver, então ela vai buscar em Deus. Então o 1º degrau marca o início da caminhada. O início da caminhada que é marcado por um tempo de angústia. O 2º degrau, confiança, lembra? Bitarrom, confiança inabalável no Senhor. O 3º degrau, alegria, intensidade na adoração. O salmista começa dizendo, alegrei-vos quando nos disserem, né, vamos à casa do Senhor. Ou seja, se vai para a casa de Deus, tem que ter alegria. O 4º degrau é o degrau da humildade. Né, o degrau da humildade, onde o salmista nos ensina que nós precisamos ser humildes de coração. O 5º degrau é o degrau da dependência. Para mim, dos degraus mais difícil da caminhada cristã, quando a gente precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor, né, e as bênçãos das nossas vidas provêm de Deus, e muita gente não entende, porque muita gente está acostumado a fazer com a força do seu próprio braço. O 6º degrau da segurança, né, depois que você depende do Senhor, Ele é a sua segurança, Deus é o seu porto seguro, Ele é a sua fortaleza. E o 7º degrau, que é o nosso estudo de hoje, é o degrau da gratidão. É interessante porque gratidão a gente estudou muito já aqui no livro de Salmos como um todo, né? Existem vários salmos no livro de Salmos que são literalmente uma expressão de gratidão. E que lição que a gente pode tirar aqui? Na verdade, gratidão é um princípio bíblico que aponta para o contentamento. É isso mesmo, gratidão é um princípio bíblico que aponta para o contentamento. Segundo o dicionário da língua portuguesa, contentamento é estado de estar contente, satisfação, alegria e júbilo. Contentamento e gratidão são sinônimos, ou seja, ser grato por tudo que Deus já me deu e tem me dado diariamente. Então, contentamento, gratidão, aprender a ser contente com aquilo que Deus já nos deu. Contentamento é dar valor às coisas ordinárias, às coisas do dia a dia, as coisas ordinárias, não apenas as coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias,
Quando você comprar a casa dos seus sonhos, né, uma coisa ordinária, tomar café da manhã, você tem que ser grato, ser contente, né, exercer essa lei do contentamento ali, por ter o café da manhã à mesa para tomar. Então é literalmente isso aqui que o salmista está apontando, gratidão por tudo, né? No caso deles, foi por um tempo onde o povo estava saindo cativo e era como se fosse um sonho. Então aqui no livro de Salmos, no 7º degrau, a gente vê uma gratidão por algo grande que aconteceu, mas o salmista está apontando que nós precisamos ser gratos em tudo, em todo tempo a Deus. Então dá valor às coisas ordinárias, às coisas do dia a dia. Agora, uma coisa que é interessante é que a gente não pode confundir gratidão ou contentamento com conformismo. Você não pode se conformar com miséria, você não pode se conformar com dificuldade, mas também não seja ingrato. Preste bem atenção nisso, aprenda a se contentar, mas lute para crescer e vencer na vida diariamente. Então, seja grato a Deus por tudo que Ele tem te dado e lute para conquistar coisas maiores. Seu casamento está bom? Poderia ser melhor. Seus relacionamentos estão bons? Poderiam ser melhor. Então, seja grato. Deus, obrigado. Obrigado. O seu marido talvez não seja o perfeito, sua esposa talvez não seja a perfeita, algum dos seus relacionamentos, o seu trabalho, né? Antes de você amaldiçoar, esse trabalho não presta mais, essa porcaria aqui, né? Você precisa ser grato, Senhor, obrigado por esse trabalho, mas eu vou me desenvolver, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver para conseguir um trabalho melhor. Então é literalmente isso, esse estado de contentamento e gratidão é você aprender a dar valor àquilo que você já tem. Então a gente precisa em todo momento, eu e você, nós precisamos aprender a ser grato, satisfeito com aquilo que Deus já nos deu, né? Muitas pessoas estão sofrendo porque não consegue se contentar com o que tem. Tem gente que sempre acha e sempre vai achar, o que diz o ditado popular, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Tem muita gente que sempre vai olhar para a grama do vizinho dizendo, a grama dele é melhor, o carro dele é melhor, a família dele é melhor, é tudo melhor. Na verdade é melhor porque você não vive lá na casa dele, né? Se você vivesse lá, talvez não seria tão melhor assim. Eu lembro, isso me faz lembrar, no começo da minha jornada cristã, eu e a Vanessa, nós tivemos muito problema de relacionamento, casamento. Nosso casamento foi a misericórdia de Deus. Para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui juntos, firmes e fortes, mais de 20 anos, 21, 22 anos de relacionamento. Vamos comemorar 20 anos de casamento esse ano. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas, né? Deus fez grandes coisas. Mas eu lembro que nós fomos fazer uma vez um curso de casais e quando a gente chegou no curso, a gente achou que o nosso casamento estava acabado, estava destruído, né? Ali, chateado e tudo mais. Na hora que a gente viu o problema dos outros, nossa, eu olhei para ela e falei assim, a gente não tem problema, porque o nosso problema era só relacionamento mesmo, né? Se batia demais, se falava demais, brigava demais. Na hora que as pessoas abriam a boca e começavam a falar os problemas deles, eu falava, Jesus, como resolve isso? Então, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais bonita, é que você não sabe como é que é lá, tá? Então, em nome de Jesus, pega a visão aí. Seja grato e contente por aquilo que Deus te deu, tá bom? Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 14, diz assim, apóstolo Paulo diz, alegro-me grandemente no Senhor. Na verdade, esse foi o primeiro texto, Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse foi o primeiro texto bíblico que entrou na minha cabeça, o primeiro versículo bíblico, tudo posso. Posso todas as coisas, Deus me fortalece. Mas olha o que Paulo diz aqui, voltando um pouquinho. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ou seja, o Paulo aqui tinha sido esquecido. Ninguém se lembrava mais dele, preso e encarcerado, passando dificuldade, dizendo, posso todas as coisas em Deus que me fortalece, e ninguém se lembrava mais dele. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar tal interesse. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Olha o que o apóstolo está dizendo, ó. Aprendi o segredo de viver contente, de ser grato diante de toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram o bem em participar das minhas tribulações. Ou seja, gratidão, presta atenção, gratidão é aprendido na tribulação.
Gratidão é aprendido na tribulação. Assim, como eu já te ensinei aqui na Evolução Diária, o fruto da sua fé, ele é resultado, ou seja, ele é forjado no dia da sua angústia. A gratidão também é aprendida na tribulação, na dificuldade, na necessidade. Então, aprender a viver o processo é muito importante na caminhada cristã. Paulo aqui está deixando claro, eu aprendi a viver o processo. Já tive bastante coisa, hoje não tenho nada. Já tive em liberdade, hoje estou preso. Come bem, não estou comendo nada. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a nossa fonte de vida é o Senhor, por isso nós precisamos ser gratos a Ele. Né? No meio do processo, na verdade, nós não podemos perder o nosso coração agradecido. Contente, né? Que tira o seu contentamento e te leva para um nível comparativo. Olhar para o que os outros têm, na verdade, vai sempre gerar insatisfação sobre você mesmo. Na verdade, olha só que interessante, os olhos fixos na vida dos outros tiram a alegria dos seus próprios acontecimentos. Ou seja, quando você coloca os seus olhos só nas coisas dos outros, isso rouba a alegria daquilo que acontece na sua vida. Então, aprenda a ser contente, aprenda a ser grato, valorize a sua porção, entenda a sua porção. Resultado não é processo. Resultado é visto e o processo é vivido. Entenda isso aqui, resultado não é processo. O resultado é visto e o processo é vivido. Resultado nem sempre é exatamente aquilo que pode ser visto. Você está entendendo isso aqui? Resultado nem sempre é exatamente aquilo que pode ser visto. Então, aprenda, em nome de Jesus, a avaliar e a valorizar os processos e não os resultados. Tá? Então, olhe, avalie os processos. Exemplo. Como que aquela pessoa chegou? Por onde ela passou para chegar? Para muitos é o de repente, né? E eu costumo dizer que tem o de repente de Deus. Né? Então a pessoa estuda, a pessoa sai da roda do convívio a qual ela viveu a vida inteira, ela vai para uma faculdade, ela faz uma graduação, uma pós-graduação, está ali estudando, se desenvolvendo, não perde mais tempo com balada, né? Procura Jesus, vai para a igreja, tal, some, daqui a pouco essa pessoa se destaca. Aí muita gente vai falar, como? Como teve tanto resultado? Por quê? Porque ninguém olha para o processo, né? Como chegou? Foi muito rápido, né? Agora, a pergunta é, o que passou para chegar? O que fez para chegar? Então nunca perca a alegria na sua porção. 1 Timóteo capítulo 6 diz assim, ó, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada vamos poder levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, nas armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Olha só o que o texto está dizendo, que aquelas pessoas que não conseguem ser gratas, contentes com o que têm, elas estão trazendo para a sua própria vida tormenta e sofrimento. Então a grande fonte da riqueza das nossas vidas é a fidelidade ao Senhor, acompanhada com contentamento e gratidão. O 7º degrau da jornada de fé é gratidão. Hoje nós aprendemos sobre gratidão aqui no livro de Salmos. E mais uma vez o salmista está aqui nos instruindo sobre gratidão, né? Repetindo a instrução, porque nós já aprendemos sobre gratidão ao longo dessa jornada do livro de Salmos. E estamos aqui nessa pequena coletânea do Cântico dos Degraus, aprendendo mais uma vez sobre gratidão. Então, seja grato em nome de Jesus. Aprenda a se contentar com a sua porção. Aquilo que Deus te deu, viva o seu processo. O resultado vem das mãos do Senhor. Gratidão é a chave de hoje, o 7º degrau da nossa jornada de fé. Amém? Glória a Deus. Gratidão. Ó, já tira um print da tela e escreve gratidão. Tá bom? Seja grato a Deus, seja grato a quem te ajuda, seja grato à possibilidade do seu crescimento, a quem te instrui na palavra, a quem te ama, seja grato em nome de Jesus. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também. Curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.